Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje, sexta-feira de cinzas. A igreja hoje nos convida a fazer abstinência de carne e jejuar. Isso. O jejum da igreja, no direito canônico da igreja, ele nos convida. O que é jejum? É fazer 2 lanches durante o dia. Um exemplo, um lanche pela manhã, um almoço. Um almoço você pode estar saciado, né? Você pode comer até ficar saciado e fazer um lanche no final do dia. Esse é o jejum que a igreja pede. Jejum é uma coisa, abstinência de carne é não ter nada de carne. Fala-se o que é carne. Um exemplo, frango. Frango é carne. Só o que não vai ser carne será ovo e peixe, frutos do mar, né? Qualquer tipo de ave é considerado para a igreja como carne. Então hoje a igreja te pede isso. Apenas 2 vezes ao ano que ela vai te pedir isso. Será hoje, no início da quaresma. Hoje se inicia a quaresma, né? Quarta-feira de cinzas. E vai te pedir também na sexta-feira santa. Que se faça tanto a abstinência como o jejum. Deus, através da sua santa igreja, ele nos convida à conversão. Que a conversão é isso, é mudar de rota, né? Sair meio daquele marasmo que você está. E com isso, nesse período quaresmal, a igreja nos oferece 3 pilares. 3 pilares da quaresma, que são oração, penitência e caridade. Se você quiser viver bem uma quaresma, você fixa nesses 3 pilares. E com isso cria algum propósito quaresmal. O que pode ser um propósito? Um exemplo, eu fico muito no celular, né? Instagram, Facebook, eu como muitos colegas, acredito. Então você vai ter que tirar um tempo, você vai passar, um exemplo, meia hora a menos na internet durante o seu dia e vai ficar nesse tempo em oração. Você vai, um exemplo, se você fica muito no celular, então nesse momento você pode ouvir a Bíblia, pode ler a Bíblia. Eu sugiro você ver os evangelhos, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, ou as cartas paulinas, né, o Novo Testamento. Ou você tente rezar um terço, dependendo das suas condições, ou ir a uma missa. A igreja pede se vá à missa no mínimo domingo, mas aí nesse período quaresmal, no propósito, no pilar da oração, você tenta ver isso aí, se consegue ir mais à missa. Se nesse tempo que você vai, por exemplo, você vai tirar o propósito, seu propósito vai ser diminuir o celular. Então nesse tempo você vai ler algum livro da igreja, você vai à missa, você vai rezar o terço, você vai ficar em oração particular ou coletiva. Os propósitos são para te aproximar de Deus. Então é interessante que você faça um propósito. Tem gente que pode fazer propósito de, um exemplo, não comer doce, que eu já fiz. Propósito desse, passar a quaresma toda sem comer doce. Tem que ser algo que vai mortificar o seu corpo, a sua carne em si, né? Algo que você goste de fazer. E que aquilo não te acrescente nada, né? Então você pode ter propósito de não ver TV. Um exemplo. Você pode ter propósito, você gosta muito de tomar café, um exemplo só que eu estou dando, né? Você não toma. Mas o propósito, dentre esse tempo, você vai ter que trocar esse tempo por um tempo de oração. Que a oração é um dos pilares. Sem a oração, você vai dizer, eu não consigo, um exemplo. Eu gosto de ver vídeo ou, né, vídeos, né, sei lá, pornográficos, eu não gosto de ver. Então você vai trocar esse tempo que você via o vídeo por tempo de oração. Você vai dizer que, eu não consigo sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Mas com a oração, ela vai te fortalecer. Tá entendendo? Então,
no propósito da oração é esse, dentro dos pilares, né, da oração. Aí nós temos o pilar da penitência e da caridade. Penitência é o que eu estava dizendo, dentro do propósito, né? Você vai deixar de fazer alguma coisa que você gosta, ok? É uma penitência. E a caridade. A caridade, em algumas cartas, né? Na carta de Coríntios, fala, em algumas traduções da Bíblia fala caridade, outro fala o amor, né? Então, a caridade é algo que vai te religar com Deus. Tá entendendo? Jesus se vê naquela pessoa que está na rua, naquela pessoa que está desempregada, naquela pessoa que é mais pobre, que não tem condições. Então, se você está no pecado, assim como eu estou e várias pessoas, quando você está no pecado, você está se distanciando de Deus. Quando você faz caridades não é para ninguém saber, né? Como está no Evangelho, dar com a mão direita sem que a tua mão esquerda saiba. Então, a caridade não é para aparecer, para postar no Instagram, Facebook. Caridade é você e Deus. Então, dentro da caridade, quando você faz uma caridade, você religa com Deus, você se aproxima. O pecado, você se distancia de Deus. Com a caridade, você se aproxima. Porque a caridade é o próprio amor, entendendo? Quando você faz pelos pequeninos, você está fazendo para o próprio Deus, para o próprio Jesus. Então, dentro desses 3 pilares, como eu falei, nós temos a oração, a penitência e a caridade. Espero que tenha ficado claro, né? Você pode fazer algum propósito ou alguns propósitos. Não é interessante que sejam muitos para você não se perder. Dentre esses propósitos, um exemplo. Eu disse que, dentre o meu propósito, que começa hoje os propósitos, viu? Vai até o final da quaresma, que é no domingo de Ramos. Eu disse que não ia comer doce, um exemplo. Se eu comi, eu não vou, um exemplo. Chegou no 5º dia, eu fiquei, né, chateado e tudo, e comi um chocolate. Eu não posso dizer, já comi, já era. Não. Comeu o chocolate naquele dia, você vai pedir perdão, né? Falar para Deus, pedir perdão mesmo e continuar. Aquela história, caiu, bate a poeira e continua, ok? Não vai esmorecer. Caiu, rapaz, eu estava no 20º dia da quaresma, que é a quaresma, né? 40 dias. Estava no 20º dia e dentro do meu propósito estava dando tudo certo. No 21º dia, que eu estava sem ver, um exemplo, o meu Instagram. Quando foi nesse dia, eu caí e vi. Então, no 22º você retoma sem ver. Tá ok? E continua o propósito. Jesus, ele morreu na cruz por nós, por mim e por você. Então não vai nos matar se nós pudermos morrer um pouquinho por ele. Tá entendendo? Morrer é nesse sentido, de fazer alguma penitência, trocar algumas coisas, viver mais na oração, na caridade. Ok? Então, lembrando que hoje, quarta-feira de cinzas, se pede o jejum, né? E a abstinência de carne, ok? Só para ressaltar, a abstinência de carne, a Igreja Católica se pede todas as quartas-feiras. Só que aqui no Brasil, pela CNBB, a Conferência dos Bispos, né, do Brasil, tem um acordo, né? Vou falar a palavra assim para ficar mais clara, que em vez de ser todas as sextas, só são 2 sextas ao ano. 2 sextas não, 2 dias ao ano, que é quarta-feira de cinzas hoje e sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Mas em troca disso, nas outras sextas-feiras, é chamado todo cristão católico a fazer uma comutação. Comutar o que seria? É uma troca. Você pode comer carne em qualquer outra sexta do ano, mas você deveria fazer alguma outra ação que você não faz nas sextas comuns. Como exemplo, ir uma missa, rezar um terço,
Tá entendendo? Então, por isso que em outros locais do mundo, a Igreja Católica, né, como ela está em vários locais do mundo, ela pede todas as sextas-feiras sem carnes. Aqui no Brasil, existe esse meio que acordo, que é chamado a comutação, que é nas outras sextas-feiras você troca por alguma outra ação da igreja, ou uma missa, ou tirar um texto, alguma coisa que você não faz cotidianamente, ok? Pois fica aí um abraço, que Deus te abençoe, meu irmão. E vamos aí aos nossos propósitos. Valeu!